Às vezes, pessoas que estão em processo de recolocação me perguntam: Christian, o que eu devo procurar no mercado? Eu falei, não. Olhe o que você está procurando. Não o que o mercado está oferecendo. O que é inegociável para você e o que você não abre mão. O que você não abre mão não é negociável. Porque isso você às vezes abre mão por um salário, por uma empresa que você gostaria de trabalhar. Só no momento que você descobre que isso não tem nada a ver com você, começa a gerar insatisfação e você sem querer vira maçã podre no meio do processo. Desapresenta Acelera, o podcast que traz profissionais de primeira prateleira do marketing, comunicação e venda só porque eu estou aqui. E hoje a gente vai ter uma conversa fenomenal que não cabe nesse período aqui de podcast. Então você já tem a certeza que vai ter outro episódio daqui a pouquinho. A gente vai estar renovando. A gente vai falar sobre um monte de assunto, mas antes de tudo, eu quero que você curta aqui esse vídeo já de uma vez, já deixa seu likezinho, já acompanha o nosso canal aqui também se inscrevendo. E fica atento porque a gente vai conversar com uma grande fera internacional do mercado de e-commerce. Também já ajudou várias startups a se estabelecerem. É uma pessoa extraordinária que, além disso, né, tenho certeza que vai se tornar um grande amigo, porque é um cara fenomenal que eu já estou apaixonado. Christian Pedroso, obrigado por estar aqui com a gente. Antes de te passar a palavra, eu vou passar a meia palavra para a Bárbara hoje, que está com a vozinha um pouquinho mais fraca, então... Já chega o ouvido aí no seu fone de ouvido. Estou um pouco rouca hoje, mas estou aqui para provar que quem sabe faz ao vivo. E recebendo o Christian, um prazer estar com você aqui. Espero que a nossa troca seja valiosa. Tá um charme, fica tranquilo que a gente está gostando. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Eu estou feliz da mesma forma. Espero poder contribuir com todas essas qualidades que você mencionou e com certeza a questão da voz rouca da Bárbara a gente vai aproveitar da melhor forma possível também. Né? É um carinho de uma fada. Coisa boa. Bora. Bom, a gente vai começar com o que você está fazendo hoje, né? Assim, acho que é legal, a gente conversou um pouquinho antes sobre o que você estava fazendo hoje, e hoje você está numa das maiores empresas do Brasil em prevenção de fraudes em e-commerce, né? Exatamente. E você é head de produto, e a gente sabe que a criatividade dos criminosos estão cada vez mais aguçadas, mais avançadas, né? Sim. Estão usando todas as tecnologias, todos os tipos de ferramentas possíveis, como as grandes companhias, né? E estão conseguindo enganar a gente bem. Como que você vê esse link, né? Traz um pouquinho para a gente desse cenário do crescimento do e-commerce, né? Que principalmente depois da pandemia a gente teve um aumento muito grande. Estava essa semana dando uma palestra sobre para o comércio no final do ano, a gente vê que cada vez a participação do e-commerce está crescendo mais. Omnichannel também é uma realidade para empresas menores agora, né? Cruzando ali os canais para também vender online. Como que a gente pode pensar para mitigar riscos, né? Para ao mesmo tempo ali trazer uma experiência mais segura de compra para o cliente? Veja, e você mencionou muito bem o tamanho do apetite do mercado de e-commerce. E quando a gente pensa em e-commerce, geralmente a gente tem a primeira visão que vem na nossa cabeça é falar sobre o varejo tradicional. As Casas Bahia, o Ponto Frio, as lojas americanas, o e-commerce é muito mais que isso. Sim. A gente tem que lembrar que o menino que está jogando Fortnite hoje lá e está comprando uma arma lá no Xbox, está comprando lá no PlayStation, ele está executando tarefas do e-commerce. E o e-commerce é essa amplitude que a gente tem, um curso online e, logicamente, o varejo. Então, tudo que está se tornando o processo de transação de dinheiro online faz parte desse processo de e-commerce. Então é muito maior do que a entrega de bens duráveis, que é o processo que a gente automaticamente coloca na cabeça. Sim. Então quando a gente até olha as curvas de crescimento do e-commerce, ela cresce bastante nesta faixa dos bens duráveis e entregáveis, a pessoa recebe na sua casa alguma coisa, quanto esse intangível também, só que esse cresce com uma velocidade muito maior. A venda de conteúdo, até mesmo o processo de monetização das plataformas digitais são transações de e-commerce. Isso automaticamente faz com que não só o volume cresça, mas a quantidade de fraudes também. Sim. Então é sempre uma briga de gato e rato nesse aspecto. É sempre um fraudador tentando criar uma oportunidade e aí ele se aproveita, na grande maioria das vezes, da engenharia social. Puxa, eu conheço a Bárbara, eu conheço o Glauber, eu conheço, seja lá quem for, eu sei o nome dessa pessoa, eu sei que ela tem uma relação muito boa com o pai dele, com a mãe dele, e isso fica muito fácil de, às vezes a pessoa, quem não recebeu até hoje
um contato no WhatsApp pedindo um Pix. Ai, filho, passa um Pix para mim. Toda semana. Esse é o tipo de coisa que não tem a ver com uma fraude do sistema, e sim da pessoa. Então é muito mais até o nosso sistema, na grande maioria das vezes, é bem seguro, mas ele falha na questão da pessoa. Eu fico doido para tentar contratar um SDR, um LDR bom igual esses caras que estão na cadeia aí fazendo essas ligações. Cara, os caras fazem ligação para caramba o dia inteiro. É verdade. E mais do que isso, né? Então, veja que além da ligação, eles pegam no emocional. Sim. Então, e quantas vezes você já deve ter visto até questões de ligação fingindo que está sendo sequestrado, ligando para o pai, olha, seu filho está sendo sequestrado, deposita um dinheiro aqui para mim. Isso é só a questão da engenharia social. E qual que é o grande problema? Isso sempre tem uma origem. A maioria das pessoas pergunta, mas como esse bandido desgraçado lá da cadeia tem o meu número? Boa parte das bases... Essa é a parte fácil, né? Isso, boa parte das bases às vezes foram vazadas até mesmo do nosso governo. Já tiveram vazamentos da Receita Federal em alguns anos atrás. Às vezes um grupo de sites às vezes é atacado, uma plataforma de e-commerce, às vezes que tem 500, 1.000, 2.000, 5.000 lojas. Essa plataforma tem a sua base às vezes corrompida. Alguém pega essa informação e passa a ter acesso a todos os teus dados. Então, é muito difícil cuidar desse processo porque os seus dados estão em todos os lugares. E para tudo que a gente está fazendo nessa semana, a gente já tinha conversado, eu acabei lembrando disso a hora que eu acessei, eu fui fechar uma barbearia, né? Assinatura mensal de barbearia. Aí eu olhei para o site e falei, caramba, é um site que a gente não conhece, né? Exato. Você entende que é um site menor, é uma plataforma às vezes está mais vulnerável. Eu falei, não, vou colocar os dados aqui. Aí gerei um cartãozinho só para isso, né? Para poder facilitar. Isso, e se você parar para pensar, essa questão de você gerar o cartão virtual é uma coisa muito Brasil, essa história. Sabe, esse processo aqui é muito do nosso mercado. Então, como eu repito, o nosso mercado é muito seguro, muito porque a nossa economia ela é muito baseada na desconfiança. Talvez até pela criatividade dos criminosos. Exatamente. Né? Além da criatividade dos criminosos, a pluralidade que a gente tem aqui, o nosso, até a própria questão educacional. Né? A gente tem uma disparidade educacional no país muito grande, mas todo mundo está fazendo compras. E todo mundo está com seus dados na internet, todo mundo está com os seus dados disponíveis. Então, às vezes você entra num site, seja lá de qual marca for, às vezes você olha, visualmente ele é igualzinho da marca original, ele tem um preço muito parecido com o da marca original, você vai lá e faz o teu cadastro, coloca os seus dados, coloca o seu cartão de crédito, e aí muitas vezes você nunca vai receber esse produto, mas pior do que não receber o produto é toda essa informação que está disponível ali. O uso dessas informações. Né? Exatamente. E o que é a gente às vezes esquece que essas redes de criminosos, elas estão na Deep Web muitas vezes, colocando os dados de vocês à venda. E eu garanto para vocês que estão aqui comigo e para quem está nos assistindo, que quase todos vocês têm os dados com cadastros completos à venda na Deep Web. Talvez é um endereço mais antigo, um cartão de crédito que você já não usa mais, mas os dados de vocês estão lá. E isso é o grande perigo da vulnerabilidade dos dados. Eu queria entender um pouco sobre como atua esse mercado da proteção ao consumidor. Né? Além de um sistema, certamente você consegue aí mapear possibilidades de tipos de fraude. Uhum. Eu queria entender um pouco como o consumidor se sente mais seguro em relação a isso, sabe? Veja, o que a gente sempre recomenda é sempre tentar checar ao máximo a origem desse link que você está tentando comprar, desse produto que você está tentando comprar. Eu vou dar um exemplo bem simples, assim. Às vezes eu sou impactado por coisas que eu gosto no meu Instagram e vem um link ali, puxa, compre aqui. E aí você entra, é um site que inspira a confiança pela beleza, está bem construído, não tem nenhum erro grosseiro, e isso é uma coisa importante. Os criminosos estão cada vez mais cuidadosos. Antigamente você tinha esse crivo, né? Você falava assim, isso aqui tá feio, tem um erro de português aqui, né? Então, puxa, não faz sentido isso aqui ser um site verdadeiro, mas está cada vez mais perfeito. E essa perfeição engana. Então, sempre olhar aonde o link está direcionando, qual é a URL que está ali. Eu tenho um exemplo que está acontecendo agora.
e vocês devem ter, alguém já deve ter visto aqui, você deve estar recebendo mensagens dos Correios dizendo, olha, você tem uma compra que está presa na alfândega, faça o pagamento aqui e sua compra será liberada. Puxa, a maioria das pessoas comprou no AliExpress, comprou na Shopee, comprou em qualquer outro grande marketplace lá fora e fez alguma compra que às vezes não chegou, até o dinheiro foi devolvido e você acha que isso está vindo. É um golpe de R$50, R$100, R$200, para que a pessoa... Em escala, né? Para que você olhe aquilo e pague. Mas o que acontece? Pensa que uma base de e-commerce dessa que eu contei para vocês, que às vezes é roubada de uma plataforma, tem 1 milhão de clientes. Então se ele mandou para 1 milhão e se 1.000 responderam e pagaram, 50 mil, né? Já foi um golpe de 100, 50 mil, 200 mil. Então, esse cuidado no olhar da origem do link é muito importante. Mais do que isso, é você olhar pela reputação desta plataforma. Porque às vezes é um site muito bonito, criado da noite para o dia, e que você vai observar que até o Instagram que esta empresa criou, às vezes tem lá 50 posts. Você olha, não, isso aqui, imagina, tá rolando. Só que os 50 posts foram criados na semana passada. Sim. Olha isso. Então, são detalhes que você precisa ser muito cuidadoso para não cair num golpe desse. E aí, a tendência é que você não recupere mais esse dinheiro. Porque tem muitas... às vezes você leva muito tempo para descobrir um processo desse. Na verdade, você às vezes não desconfia. Não desconfia. Esse excesso de confiança que a gente tem, às vezes, no online, faz com que a gente caia nesse golpe. Para além da segurança, o que mais você vê, Cris, que é a tendência, né? Você está indo para Portugal amanhã, inclusive, né? Para participar de um evento global sobre tecnologia, né? Sobre web. E o que você vê hoje como as grandes tendências para e-commerce, para a gente aproveitar que a gente está nesse cenário de e-commerce? Veja, eu acho que cada vez mais as plataformas têm sido preditivas. Então, eu fui diretor de uma companhia alguns anos atrás, e era uma companhia onde nós tínhamos a certeza de qual seria o próximo item da pessoa baseado na navegação dela. Então, os algoritmos são cada vez mais inteligentes, não que ele vai ser... se você parar para pensar, alguém que comprou um sofá, bem provável que essa pessoa queira comprar uma almofada daqui a pouco, sabe? Ou queira comprar algum quadro para a sala, ou um tapete. É uma tendência natural. Então, esse aprendizado que está acontecendo está cada vez mais rápido. Porque o que acontecia? O custo computacional no passado, para você fazer esse tipo de coisa, era muito alto. Então, existiam os modelos preditivos, tudo que a gente está vendo de inteligência artificial agora é um processo que já vem acontecendo há muitos anos. Só que o que acontece é que o custo computacional baixou. Então você consegue processar as coisas mais rápido, devolver isso em tempo real. Então, ser preditivo no e-commerce tem sido uma grande tendência. E essa questão vocês devem ter visto também nas plataformas tanto como TikTok, Instagram e até plataformas de live chat. Então, quantos influencers aí que têm muito mais audiência, e até é engraçado a gente falar isso, muito mais audiência que a Globo. Às vezes, com uma audiência extremamente qualificada e engajada. Não é à toa que eles estão contratando cada vez mais esse pessoal que está se destacando na internet. Né? Exatamente. Só que o que acontece? A relação de quem está ali, lembra que isso tem muita relação com o começo da nossa conversa, de o quanto está engajado, está diversos níveis da população, independente do nível educacional, está relacionado com esses influencers. Então, para fazer uma compra, puxa, quem está oferecendo isso é a Bárbara, que tem milhões de seguidores, então, puxa, eu vou confiar cegamente no que a Bárbara está colocando. E essa relação é cada vez mais valiosa para as marcas. Sim. Tanto que as maiores marcas de cosméticos do Brasil hoje são de influencers. Então, e esses influencers garantem essa ligação muito próxima através do live commerce. Ou seja, estou aqui expondo, dando o meu crédito, dizendo que isso aqui é bom. Acho que essa é uma tendência muito forte. A gente abriu um monte de caixinha e agora minha cabeça está aqui fervilhando, porque você falou uma coisa que é muito interessante frisar,
Vender para a base é sempre mais barato, né? Então, Exato. a gente tem falado muito isso, principalmente com comerciante, mas para toda empresa de serviço, é pensar, se você não tem mais produtos, cria produto para trabalhar com um cliente que já é seu cliente, que já confia em você, Exato. que já tem cadastro aprovado, que já tem recorrência e tudo. E aí, quando você fala disso, né, de inteligência de dados, né, você pega ali os dados, faz a leitura disso, hoje você tem inteligência artificial para te ajudar a ler esses dados com mais velocidade e até com mais inteligência mesmo, porque às vezes ela já tem um padrão de cenários a ser lido, né? Então é um ponto muito interessante. Agora você falou de um outro ponto, que dá para a gente fazer já um link para outros assuntos que a gente vai falar, para quem está empreendendo também, né? Para quem está ali buscando escalar uma ideia, trazer uma ideia nova para o mercado, a força que está tendo de influencers, né? E aí principalmente dos micro-influencers, aquelas pessoas que têm pequenos grupos, mas que ela tem muito poder de engajamento, de envolvimento, né? De influência mesmo no comportamento dessas pessoas. Como que você vê esse cenário também hoje de criação de novos negócios, de startups que estão trazendo ideias inovadoras e tudo, ligado com essa comunicação através do digital? Veja, e é curioso porque eu tenho uma marca de camisetas e essa marca de camisetas é voltada para esporte. E esta marca, ela funciona única e exclusivamente através da relação com pessoas de nicho. Essa é uma pergunta que estava guardada aqui para te fazer. Então, esse nicho, ou seja, eu adoro basquete. Então, os influencers do basquete, eles não têm o alcance da Virgínia, não têm o alcance da Boca Rosa. Mas é qualificado, né? Ele é qualificado Muito e ele qualificado. é fiel. Se determinadas pessoas falarem alguma coisa, dentro deste universo, ela é autoridade. Então, o grande mote agora é muito mais você ser autoridade num pequeno nicho do que você simplesmente ter a imensidão de milhões de seguidores e pouco engajamento. E o que a gente vê ainda é que alguns influencers ainda não encontraram esse meio termo. Ficam buscando sempre mais seguidores, mas se isso não traz engajamento, influencer bom é o que vende, gente. Não é o que... Né? Isso. É assim, like não paga boleto. Essa é a verdade. Então, o que paga boleto é venda. Então, o influencer bom para mim não é aquele que me traz 20 mil views na minha página e nenhuma venda. Aquele que me gera 5 vendas através, pode ser com as 5 pessoas da família dele, é muito mais interessante. Então, esse nível de relação que se tem com as marcas e com o produto. Notificação boa é do banco, né? É a do banco, exatamente. Você acabou de receber um Pix. Essa é a notificação do sucesso, né? Então, e sobre as startups que você falou, cada vez mais as empresas estão buscando esse jeito de consumo mais facilitado, ou seja, tirar a fricção do consumo. Então, existem diversas startups fazendo controle de vitrine, esse exemplo que eu dei para você. O que eu vou mostrar para a Bárbara na página que ela está navegando de decoração aqui? Então, personalizadamente. Exatamente, cada vez mais personalizado, cada vez você ser mais inteligente nessa escolha, mais preditivo. Mais do que isso, a relação com o consumidor. O consumidor, ele precisa ter lembra que a gente estava falando no processo de fraude, o quanto eu preciso confiar na marca para eu poder comprar sem medo. E essa relação com o consumidor de eu estar não só entregando para ele o produto, mas o conteúdo, aquilo que faz bem para ele, seja algo que extrapola o virtual. Né? A gente sempre, há muitos anos, cita um exemplo da Nike, que a Nike criou as pulseiras lá para trás de fitness, as pulseiras de corrida. Então, extrapolou a relação que eles tinham com o consumidor, só que estava vendo o tênis ou que estava lá no processo digital e juntou as duas coisas. Então, esse é o grande mote para você criar a fidelização com o teu consumidor. Porque se eu for comprar, a gente até falou o exemplo da camiseta aqui. Quantas marcas de camiseta preta você conhece? Você pode começar a discutir. Qual que é o valor agregado dela isso, também, né? Você começa a discutir no centavo. Será que essa aqui está 65,50? Essa aqui está 63, essa aqui está 61. Às vezes é o mesmo fabricante. É o mesmo tecido, é a mesma qualidade. O que muda? A relação que se tem com a marca e a experiência de compra.
Então, todas as startups que cuidam dessa experiência de compra no e-commerce estão ganhando bastante relevância. Até mesmo, se a gente parar para pensar, lembra que uma coisa que eu também comentei aqui no começo é a respeito como é que eu vou conhecer a reputação dessa marca antes de eu comprar. E aí, plataformas como Reclame Aqui. Você entrou no Reclame Aqui, deixa eu ver a relação que essa marca tem. Será que ela está entregando os produtos que ela está vendendo? Será que ela está tendo problemas com a justiça? Será que ela está tendo problemas com o Procon? Até porque ter problema é normal, mas quando a empresa tem um canal para receber isso, para tratar isso com respeito, não chega no Reclame Aqui, né? E pode até chegar, desde que você tenha um alto índice de resolução. Sim. Isso mostra que você está tendo volume e problemas acontecem. Agora, o que é ruim é você não resolver e não criar relação positiva. Que esse é outro filtro que eu faço. Se eu for comprar numa empresa que não tiver reclamação nenhuma no Reclame Aqui também, já tem é alguma perigo, coisa errada. Porque deve ser muito nova, né? Isso, exatamente. E é esse volume. tipo de crivo. Então, as marcas estão brigando por centavos, mas onde se ganha na experiência do consumidor. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou passar a voz, viu, Bárbara? Senão a pessoa depois me xinga que eu não tô deixando a Bárbara perguntar. Mas é porque é uma dúvida que eu tinha com relação ao seu negócio. Você acabou antecipando, que a gente tinha colocado aqui uma previsão de falar um pouquinho disso depois, mas muito legal a forma que você trouxe. E aí tem uma pergunta aqui trazendo um contexto para quem está ouvindo a gente. Você que faz suas estampas, né? Sim. Ou todas não? Boa parte delas. Maior parte. Sim. Você desenha essas estampas. Então você olha para o mercado, né? Você olha para esses nichos, para esses micro-influencers, para esses grupos, né, comunidades que existem e pensa como eles, né? Então, Exatamente. Quer dizer, de certa forma você tem que fazer parte um pouco daquele contexto para você se conectar com eles. Duas perguntas em uma. Uma é como é que você consegue fazer esse crivo e essa aproximação, né, para poder trazer assuntos, porque tem que ser muito quente também, né? Muito quente, Você tem que conseguir ser muito ágil ali em criar e produzir. E outra é como é que você consegue escalar, né, sendo algo que demanda de você tempo e que também demanda essa relação com tanta comunidade, com tanto assunto, né? Começa porque eu sou apaixonado por esporte. E eu acho que todo negócio que você faz, se você tiver paixão, você vai dar um jeito de arrumar um tempinho para fazer isso. Mas você tem que ter uma paixão consciente. Sabe, a paixão inconsciente é aquilo que derruba o empreendedor, que derruba o negócio e que às vezes faz as pessoas entrarem em dívidas infinitas porque não soube parar na hora certa. Mas a paixão que eu digo aqui é porque você frisou uma coisa importante na tua pergunta, que é: como é que você faz para saber que isso aqui está acontecendo a quente? Eu já consumo basquete, eu já consumo esporte, eu já consumo luta, que são as coisas que estão na minha loja. Então, são paixões que eu tenho. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim: mas Christian, por que você não coloca vôlei na loja? Puxa, gente, eu não assisto vôlei. Por que você não coloca tênis? Eu não assisto tênis. E eu tenho um exemplo claro para mim na minha própria loja. A minha loja começou com CrossFit. Eu nunca fiz CrossFit. Não conheço nada de CrossFit. Não sei quem são os ídolos do CrossFit. Então eu não tenho autoridade, aquilo que falamos aqui também, para eu criar estampas de CrossFit. O que eu vou... Até é difícil para eu falar assim: puxa, quem é o LeBron James do CrossFit? Eu não sei. Faço ideia, né? Exatamente. No basquete eu sei quem é o LeBron James, eu sei quem é o Stephen Curry, eu sei quem é o Michael Jordan. Então essas coisas fazem com que eu tenha mais facilidade para direcionar esse processo. Sim. Então, quando eu comecei esse processo, eu entendi que ele só ia escalar ou com muito dinheiro ou com relação. Então, se você entrar na loja, boa parte dos parceiros que eu tenho são podcasts do esporte. Ou seja, são comunidades com pequenos nichos, que esses nichos são fiéis a essas marcas, são fiéis a esse grupo, e que talvez eles comprem 20 camisetas, 30 camisetas por ano, cada parceiro desse, mas está gerando negócio através desses pequenos nichos. Hack tanto esse aí já, porque você já tem ali o canal, né, e os influencers. Né? Exatamente. E o que é uma coisa que acontece? Boa parte dos podcasters, eles gostariam de ter mais um canal de
faturamento e de merchandising da sua marca, do seu produto, e não conseguem fazer isso, porque é difícil, porque é complexo. Tem que criar uma marca, tem que criar um site, tem que cuidar do processo de venda, pagamento, fraude, devolução, qualidade do produto. Então, a gente já oferece tudo isso num pacote único. Então, por isso que deu certo até aqui. Lógico, não está longe de me deixar rico, eu estou feliz porque eu faço por prazer, por paixão. Legal. A gente falou sobre um produto específico que você está trabalhando, mas você hoje trabalha com e-commerce de um monte de área diferente. E uma curiosidade que eu tenho, até nesse segmento que você, da pergunta que você, da resposta que você trouxe para a gente, tem muita gente que lança um produto, lança um serviço, ou até um negócio, né? E às vezes não sabe a hora de parar ou de até mudar, né? Modificar, alterar ele. E pela paixão de pais Sim. que somos, né? Quando empreendedores, né? A gente traz ali aquele novo filho ali, a gente cuida dele como a gente não quisesse que ele acabasse, né? Sem dúvida. Como é que a gente pode trabalhar esse misto entre um lado, né? Longevidade de produto, né? Conseguir fazer com que o produto seja renovado, que eu acho que é muito do que você acaba fazendo também com as estampas, né? Ou seja, é o mesmo produto, só que ele vai se atualizando, né? Ele vai o tempo inteiro se renovando. Mas também é a hora de matar um produto, trazer um produto novo. Você vê alguma metodologia, alguma fórmula para isso? Sim, embora possa parecer simples, é algo que a nossa paixão às vezes não deixa a gente olhar para isso. Isso tem a ver também até com os próprios contratos firmados entre empresas. Friso também que os melhores contratos são aqueles que nós começamos eles pelo distrato. Ou seja, eu entendo como eu entro nesse negócio, mas como eu saio. Quando vai acabar? Né? Como são as minhas penalidades se eu sair disso aqui. Então, esse é um ponto importante, mas a gente precisa, num processo de produto, sempre eu tenho que ter duas métricas muito claras. A métrica que eu tenho que usar para acelerar o meu negócio e outra para matar. Porque se eu não tenho a minha métrica para matar o meu negócio, eu sou refém da minha paixão. Porque nós, quando criamos alguma coisa, nos apaixonamos por aquilo, lógico que a gente quer sempre a prosperidade daquilo. Só que às vezes não chegou na prosperidade. Imagine que eu fiz uma meta. A minha loja de camisetas vai ter que vender 2.000 peças por ano. Eu vou chegar em novembro, eu vou ter vendido 200 peças. Será que eu estou cumprindo aquilo? Não vou vender 1.800 na Black Friday agora. Então, a gente precisa ter essa clareza para não deixar essa paixão tomar conta e botar o pé no freio na hora certa. Porque são duas coisas que são finitas aqui. A saúde mental e o dinheiro. Porque a cobrança que nós fazemos através dessas iniciativas, desses produtos que nós criamos é muito grande. Então a gente sofre demais se a gente não tem essa métrica de fracasso. Então a métrica de fracasso ela é sempre necessária para você não deixar a sua saúde mental embora por um negócio. Tem um clichê que provavelmente todos vocês já viram, que nenhum CNPJ vale mais do que um CPF. Fato. E nem o seu CNPJ vale mais que o seu CPF. Aí você falou de dinheiro e saúde mental, mas são duas coisas que a gente ainda recupera. Você tem o tempo, né? O tempo não tem jeito, não volta. Exatamente. Então você investiu tempo naquilo ali e o tempo foi desperdiçado, perdeu, né? Por outro lado, eu também gosto de ponderar que sempre, por mais que deu errado, você aprendeu alguma coisa. Sim. E assim, às vezes você pode ter feito uma besteira muito grande no teu negócio, mas isso gerou um aprendizado para você. Certamente você não vai repetir aquilo. E eu acho que é importante demais você compartilhar esse conhecimento que você teve. Olha, vou pegar aqui, vou sentar com a Bárbara, com o Edgar e vou falar para vocês, olha, pessoal, não façam camiseta de CrossFit se você está pensando que vai encontrar o LeBron James do CrossFit. Vai dar errado, tá? Então, esse tipo de coisa você precisa compartilhar com mais frequência para fazer com que a comunidade, se o mundo estiver melhor, mais bem servido de empreendedores capacitados, vai ser melhor para todo mundo. Até porque a melhor forma de aprender é ensinando, né? É ensinando, sem dúvida. O master de aprender é ensinar. Você falou um pouquinho sobre essa paixão, né? E eu compartilho muito disso.
que quando a gente faz com paixão, primeiro que é muito mais fácil, né? Sem dúvida. Não naquele mundo romântico que a gente fala, né? De faça o que você ama e nunca mais você vai precisar mentira, trabalhar. né? Sempre você tá vai trabalhando. trabalhar pra caceta, só que você vai gostar, vai curtir. Que é assim, isso. faça o que você ama e você não amará mais Isso. Trabalhe com o que você ama e você não vai amar mais nada. Né? É tipo a música que você coloca pra tocar no teu despertador, né? Pode ser a música que você mais gosta, você vai odiar ela na primeira Muito semana. rápido. É engraçado, só um parênteses, eu atuo junto com uma escola, e aí essa escola no intervalo ela toca Coldplay, todos os recreios. Então as primeiras vezes que eu fui, eu falei, nó, que mágico, cara, eu quis estudar aqui, porque toca Coldplay. Agora a hora que eu vou lá, eu falo assim, que inferno esse Coldplay. Não aguento mais Coldplay. Mas legal, assim, a gente falou sobre cultura, essa cultura de paixão, eu queria trazer pro lado de cultura de time, né? Como é que passa paixão para time? Olha, e você deve ter ouvido também que você deve sempre demorar para contratar e ser ágil para demitir. Legal. Porque a questão cultural de você montar um time que esteja adequado aos teus princípios, e lógico que nunca vai ser da forma que você espera, né? Mas pelo menos se aproximar daquilo. As pessoas olharem para o mesmo lado, remarem para o mesmo lado. Isso é extremamente importante. Só que o que é um grande erro que às vezes os empreendedores cometem? É contratar pessoas parecidas com ele. Você precisa de diversidade na empresa. Você precisa de alguém, porque senão corre o risco de você ter um bando de apaixonados como você, cegos olhando para o mesmo objetivo. Então precisa de alguém para fazer o contraponto, remando para o mesmo lado, mas fazendo o contraponto. Então a tendência nossa é sempre buscar essa proximidade, alguém que pense como eu. Puxa, vai ser muito fácil eu contratar essa pessoa. Nossa, adorei o Edgar. Veja como ele pensa parecido comigo aqui. Tá super legal. Fica uma bolha ali, né? Isso, fica uma bolha e vocês acabam se entorpecendo até por esse objetivo. Então, para mim, essa relação que os times têm com o objetivo da empresa, ele precisa ser alimentado muito constante. Então, quanto maior o time, aumenta a frequência, inclusive. Porque quanto mais, quando a empresa tem 10 pessoas e você olha para o lado e você sabe o CPF de todas as pessoas que estão ali, é muito fácil de você manter uma cultura. Sim. E principalmente no processo de startup, no processo de scale-up, quando elas estão num hypergrowth, de fato, estão crescendo mais do que elas conseguem administrar. Elas começam a fazer concessões de cultura. Puxa, eu preciso contratar 10 pessoas neste mês. Como que eu vou garantir que elas estão alinhadas com a minha cultura? Aí que começam os grandes problemas de adoção cultural da empresa e até dessa diferenciação, e as culturas se quebram. E aí, às vezes, fica lá o empreendedor lá na ponta, ele com ideal, com alguma coisa que ele pensou, que ele idealizou, só que isso não se realiza porque o time dele não está comprado com isso. E a gente pensa, puxa, mas isso vale só para a empresa que tem 50 pessoas, que tem 100 pessoas, vale para a empresa que tem milhares. Precisa estar remando para o mesmo lado e olhando para o mesmo objetivo. Quando isso vale também para você que está entrando num processo numa empresa. Sim. O que é inegociável para você? As pessoas, às vezes, pessoas que estão em processo de recolocação me perguntam, Christian, o que eu devo procurar no mercado? Eu falei, não. Olhe o que você está procurando, não o que o mercado está oferecendo. O que é inegociável para você e o que você não abre mão. O que você não abre mão não é negociável. Porque isso você às vezes abre mão por um salário, por uma empresa que você gostaria de trabalhar. Só no momento que você descobre que isso não tem nada a ver com você, começa a gerar insatisfação e você sem querer vira maçã podre no meio do processo. É clareza dos dois lados, né? Exatamente. Acho que principalmente do lado da empresa, a clareza no sentido de comunicar bem valores, o que de fato interessa. Esses dias eu escutei até num podcast gestores da área comercial falando sobre o processo de contratação. Então eles têm não vou lembrar o nome que eles usaram, mas é como se fosse um final detrator do processo seletivo. Ou seja, você faz o processo seletivo todo convencendo a pessoa a estar na sua empresa. Quando ela passa no processo, você tenta convencer ela de que ele não é um bom lugar.
porque aí ela já descobre os podres todos ali, você está disposto né, a ajudar com isso aqui, a colaborar com isso aqui, porque tem um monte de defeito aqui, cara. É dose, é isso que você vai escutar lá no café, a hora que você for. E eu acho isso muito importante. Você, eu não diria que não nessa ordem, mas você sempre falar a verdade sobre o que espera a pessoa dentro da sua realidade. Então, assim, puxa, no processo de produto, isso é muito importante, assim, puxa, qual é a maturidade de design que a companhia tem? E quando a gente fala de design, as pessoas pensam em interface, se isso aqui está bonito. O design é entender pessoas. O que essas pessoas estão passando e aonde isso vai se transformar num processo de software lá na frente, na resolução de um problema. Mas eu preciso entender isso aqui no começo. Então, se a empresa não tem isso muito bem resolvido, automaticamente o produto, por melhor que seja construído, não está resolvendo uma dor da pessoa. Como eu estou medindo isso? Qual a qualidade dos dados que eu estou entregando? E às vezes a pessoa chega com uma expectativa de mensuração de resultado e às vezes a empresa não está preparada para isso ainda. Sim. Isso precisa ser construído. Então essa franqueza precisa acontecer, porque aí gera essa quebra de expectativa. E a expectativa é a mãe da decepção. Se a gente não souber trabalhar isso, sempre vai dar problema. E escutativa, né? Porque se a empresa também não ouvir, tanto desde o candidato, né? Sem dúvida. Até o colaborador principalmente, porque cultura não é construída, é o que você falou, cultura é coletiva, então ela é construída também coletivamente. E evolutiva, mais do que isso, sabe? Isso, ela está em tempo de transformação, né? Exatamente. É orgânico, né? Vivo. É porque o mercado muda. E isso acontece com empresas muito longevas. Às vezes você vê as pessoas muito saudosistas, dizendo mas aquela empresa que a gente tinha lá em 1975 não é a mesma empresa que a gente tem agora. E não deveria ser mesmo. Os mercados mudaram, as audiências mudaram, o seu consumidor mudou, os problemas mudaram. E toda essa mudança ela precisa ser atendida de alguma forma pela cultura. Isso precisa ser vivenciado mais do que simplesmente explanado. Muito bom. Te conheço há pouco tempo, mas já escutei um monte de história bacana sua. E muita gente apaixonada pelo Christian. E aqui não é um podcast pago, né? O Christian não pagou nada para estar aqui, também não está recebendo nada para estar aqui. Então a gente pode falar com transparência, assim. Como é que você vê a importância, o que você passa, né, com relação a isso, até em termos de estratégia, se existe estratégia, porque eu sei que às vezes não existe, né, às vezes é só genuíno mesmo, a gente faz, eu sei que dessa parte é muito assim, né, é bem genuína a entrega que você faz, mas nessa parte de networking também, né, o quanto que essas relações, elas fortalecem branding, fortalecem projetos, né, até nessa área que você está trazendo aí das camisetas, né, das estampas. Sim. Tem muito dessa questão da parceria, né, desse fit. Como é que você vê essa coisa de networking? Veja, eu acho que às vezes a gente menospreza o nosso poder de networking, sabe? De estar aqui, eu estou aqui hoje conhecendo 2 pessoas novas que estão na minha frente e com certeza em algum momento essa conversa, esse papo que a gente está tendo, uma conversa que a gente teve no almoço, vai aflorar na cabeça de vocês e vocês vão lembrar de mim. Então, isso logicamente precisa ser muito genuíno, mas você tem que entender que cultivar relações é parte do seu processo, é parte da sua vida. E eu reforço que eu trabalhei nos Estados Unidos um período, a gente tinha uma startup lá, eu fui acelerado nos Estados Unidos pelo governo do estado de Nova York. Foi uma das experiências mais disruptivas da minha vida e da minha carreira. O quanto isso mudou a minha vida ter feito esse processo. E aqui no Brasil, a gente muitas vezes... eu conheci o Edgar e a Bárbara agora, talvez a gente termine o podcast, eu digo assim, pessoal, vamos lá em casa, vou fazer um churrasco hoje, e a gente faz esse churrasco, e vocês vão na minha casa, mas dificilmente vocês talvez me indiquem para uma questão de negócio, para uma oportunidade de negócio. E nos Estados Unidos é o contrário. Você convida o cara para almoçar 20 vezes, ele não vai almoçar com você, mas ele abre portas de negócio, porque tem a ver também com um processo que a gente começou falando da fraude aqui, a economia baseada na confiança e não na desconfiança. Então eu confio muito mais do que aqui. Então essa confiança faz com que o teu network seja favorecido. E quando eu voltei de lá, depois de ter sido muito ajudado,
muito, muito mesmo. Eu pensei, olha, eu preciso de alguma forma promover isso que aconteceu comigo, eu preciso devolver isso para quem está aqui do meu lado no Brasil. E eu procuro fazer isso a todo momento. Seja indicar, veja que durante até a pergunta sobre recolocação, eu falei, olha, pessoas me procuram às vezes, puxa, como é que eu faço para entrar nesse mercado? Preciso mudar de empresa. Então, oferecer o teu networking para ajudar essas pessoas faz com que isso se torne legítimo e se torne bom também. Da mesma forma com empresas. As empresas de todos os tamanhos, seja uma startup que está começando agora, que precisa de um contato de um cliente, que precisa de uma relação com um fundo de investimento, precisa ser exposta de alguma forma, isso pode ser promovido por alguém. Então, criar essas pontes e não queimá-las é algo que faz muito bem, não só para quem está recebendo, mas para quem está criando a ponte também. Eu acho que faz toda a diferença, né? E networking tem que ser intencional. Sim, né? precisa. Sempre penso isso. E o que é legal do networking é que ou não você já tem. Sim. E a gente tem que saber que às vezes você vai encontrar alguém que não está disposto a fazer esse networking. Mas tem outros 2, ou 3, ou 4, ou 5 que estão. Super disposto. E às vezes também não está disposto naquele momento, né? Isso, às vezes é um evento que você vai, você encontra com a pessoa tá meio azeda, tá meio estranha, não tá aberta. São pessoas. Mas você encontra com ela em outro momento, a pessoa às vezes te trata como uma amiga, né? Fala assim, nossa, tudo bem. Lembrei tal, de nossa, você. Quanto tempo a Isso, gente não vê? isso, e são pessoas. Isso que a gente tem que lembrar. Você que é um cara de história boa. Vamos abrir aqui a caixinha. Vou contar uma história boa aqui. Eu não posso falar o nome da marca, porque é daqui de Belo Horizonte. Mas a pessoa vai saber. Eu, quando moleque, meu irmão tava andando na rua, eu e meu irmão, ele tava de bonezinho, passou um cara e roubou o boné do meu irmão. Passou assim do nosso lado, cruzou com a gente, a hora que passou por nós, puxou o boné dele e saiu correndo. Só que eu gravei a cara do infeliz. E eu falei, filha da mãe, né? Porque era um cara, assim, não era um cara pobre que precisava e tal, não, era um playboyzinho lá. E aí, gravei, mas eu sonhava com esse cara, pesadelo, sonhava que eu tava pegando ele, dando uma surra nele. E aí, quando foi no ano seguinte, a gente foi estudar na mesma escola. Olha só. E ele era mais novo que eu. Eu fui, peguei e desci um couro nele. De levinho, mas ele também era moleque. E tudo. Ele tinha um irmão mais velho que eu, que passado alguns dias me deu um couro também. Então ficou um negócio ali, trocado e tal, Zeramos. beleza. Passou. Nós fomos pra faculdade, eu fui pra faculdade, na PUC, no mesmo prédio do cara. Cruzava, saía até faísca, a gente cruzava, olhava no olho do cara e tal, não sei o quê. Esse era o networking que a gente tinha feito até então. Um dia um chefe meu, começando carreira ali, 2000 e pouquinho, 2001, 2002, vai lá atender tal empresa, uma empresa grande daqui de BH, de um segmento específico. Vai lá atender tal empresa e tal, fulana de tal é a dona e tal, você vai lá atender. Beleza. Cheguei lá, não, quem vai atender é o sócio dela, é o sobrinho dela. Tá jóia. Entrei na sala comprida, assim, tinha um monte de gente dentro da sala, e ele era o último lá da sala. Aí eu falei, fulano, como se fosse meu melhor amigo. Mas é a prova. Aí eu olhei pra todo mundo e falei assim, e pensar que eu conhecia esse menino roubando o boné do meu irmão, acabou, né? Porque eu quebrei as pernas dele, não tinha chance dele na frente de todo mundo ali, ele não ia me bater, ele não ia me xingar, ele não podia desmentir porque era verdade, né? Sim. Aí ele, pô, cara, você tá sumido, quanto tempo que eu não te vejo e tal, não sei o que, você ainda anda de moto? Porque ele me acompanhava, véio. Ando, vamos fazer trilha amanhã? Vamos. Aí fechei negócio com ele, fomos fazer trilha no dia seguinte. Então assim, você falou de network, né? É isso, qualquer contato, não, é importante. Lógico que a gente tem que ter cuidado com isso, mas qualquer contato é um contato, né? Sem dúvida. Já existe uma referência ali, se você souber utilizar, né? Eu tô contando um caso aqui que podia ter dado muito ruim, mas... Sim. Eu achei que deu muito ia bom. dar ruim a qualquer momento. Deu muito bom. Eu jogo basquete. E é uma pessoa que eu admiro hoje. Ele acabou casando com uma colega nossa de turma lá. E é uma pessoa que eu sei que também me admira muito, me acompanha até hoje. Tudo. Então, assim, você vê, né? Eu jogo basquete até hoje, né? Então, eu joguei basquete na minha adolescência ali, na minha infância até. E até hoje eu jogo basquete. Eu não consigo estimar quantos negócios eu fechei por causa de uma relação dentro da quadra. Alguém que eu conheci. Às vezes até um adversário, Isso, né? Exatamente. Então, um dos caras que hoje é um dos meus advogados, ele joga basquete comigo. Ele tá indo comigo para Portugal amanhã. Então, ele já, na verdade, já está lá.
E eu indiquei ele para ser advisor de uma outra empresa. Então, sabe, essa relação que se estabelece muito tem a ver, lógico que parecido com o que a gente gera com a confiança do e-commerce que você está comprando, também é com o profissional. Sim, então, essa relação, e logicamente, né? Puxa, eu tenho um caso que aconteceu comigo essa semana. Um amigo meu, que eu não via há muitos anos, me chamou para almoçar comigo. Falou, cara, eu queria almoçar com você porque eu queria te agradecer porque você abriu uma porta para mim lá para trás que eu mal sabia programar, eu estava entrando na tecnologia e isso mudou minha vida e tal, mas em um momento da vida, talvez você nem saiba disso, a gente teve um desacordo de opinião e aí na minha carreira inteira eu passei a lembrar de você em vários momentos, só que vinha aquela imagem na minha cabeça de algum desacordo que a gente teve. Você nem sabia disso. E eu tô aqui para falar, porque para dizer assim, olha, eu sou muito mais grato a você do que isso aqui que eu tô carregando. Então eu preciso te contar isso. Então eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque, primeiro, ele reconheceu o impacto que essa oportunidade teve na vida dele, e talvez eu não tenha, inclusive, mensurado isso. Puxa, como aquele momento foi importante para essa pessoa. Então essa relação de confiança, isso gera negócio, isso gera confiança e é isso que a gente tem que buscar. Hoje eles falam até em netweaving, né, que é um conceito além de network, onde existe um ganha-ganha. Exatamente. Eu vivi isso há pouco tempo atrás, estou lembrando, até porque eu perdi esse amigo agora durante a pandemia. Eu com 19 anos montei uma empresa e tive um concorrente assim de porta, porque eu montei um escritório, aí a TIM, que era, né, a empresa que a gente era credenciado, colocou um concorrente lá sem me avisar que eu ia ter um escritório concorrente na mesma região, na mesma cidade, e aí falou assim, ó, ele tá de um lado da avenida, monta o escritório do outro, e eu tava de mudança, então eu mudei pra frente dele, ele inaugurou, eu mudei, e aí eu não sabia, que eu nunca tinha conversado com ele, e aí depois de muitos anos, 2016, eu estava saindo da gestão da Heineken e eu acabei ficando um período, eu fiquei 21 dias sem colocação, né? Aí eu não estava aberto pro mercado ainda, estava dando uma olhada e tal pro mercado. Aí ele me chamou, ficou sabendo, a gente conversou e ele me falou, foi um papo bem parecido, assim, ele falou, Edgar, eu tinha uma raiva de você, cara, porque eu mudei pro lugar, você mudou pra frente e você pagava melhor, porque eu já estava mais tempo na casa, né? Então você pagava melhor que eu e meus consultores ficavam conversando com seus consultores e aí o pessoal vinha me cobrar e tal, e você batia meta, aí o pessoal da TIM chegava aqui e falava, cara, o moleque lá novinho tá batendo, ele era 10 anos mais velho que eu, você não bate meta, o que tá acontecendo? Ele falou, tinha uma raiva de você, cara. Mas quando eu saí, eu lembro, né, quando eu saí da TIM, ele me chamou pra ser parceiro dele, que eu acabei não aceitando na época, e aí ele me chamou, ele falou assim, cara, ele queria montar uma startup, queria montar um negócio novo, falou, vem pra cá, toca esse projeto de startup aqui dentro e tudo. E aí eu vi isso, né? Assim, a gente às vezes guarda, por isso que é importante, eu brinquei da história aqui de briga e tudo. Mas assim, eu podia ter entrado e ter virado a cara pro cara, podia ter, né, por ranço ali, feito uma reunião fechado, travado e tudo. Mas eu quis quebrar o gelo para poder aproximar e deu certo, né? Graças a Deus. E foi o mesmo caso nesse cara, ele podia ter também me tratado com afastamento. Sim, com frieza, né? E ele abriu o coração. E isso aproxima as pessoas, né? Isso é importante. Dúvida. Legal demais. Você falou muito de paixão, a gente falou aqui agora, né? De networking, de construção. Fora isso que a gente conversou agora, né? O que mais que você acha que são características que te fizeram conseguir ter mais sucesso nos seus negócios, na sua carreira como empreendedor, na sua carreira ajudando outras empresas, à frente de times? O que você vê como características que são importantes para um gestor, para um empreendedor? Eu acho que a multidisciplinaridade é uma delas. Por eu estar no mercado e trabalhando com produto, eu friso que produto, para mim, são 5 disciplinas. Ela começa com design, como eu falei, com tecnologia, a viabilidade tecnológica, o quanto isso é importante, a ser data-driven de verdade, ou seja, eu poder olhar para os dados e entender e saber, de fato, olhar para o dado certo e não mentir com dados, ser muito versado em negócio, aquilo que faz bem para a companhia, aquilo que você está buscando. E veja como tudo isso, e tudo isso que eu estou te contando são atenuadores de paixão. Se você estiver com esses indicadores, com esses pilares bem alinhados, a paixão ela vai
ficando Vai cada bem. vez menos, Afinal, menos forte. É, E aí o ponto, e o último ponto, é você ser um bom vendedor. Ou seja, você tem que... E aí vocês já devem ter visto pessoas de tecnologia, ou de design, ou de dados, seja lá de qual for a natureza da profissão, dizerem, eu não sou um bom vendedor. Eu não quero trabalhar com vendas. Imagine trabalhar eu tô há vendendo. 25 anos e falo isso. Esse tipo de pensamento, ele é danoso para a sua própria carreira, porque você tem que ser, no mínimo, um bom vendedor de você mesmo. Porque você está lá fazendo uma entrevista com alguém, você está falando do seu produto, você está buscando um investimento, você tem que ser um vendedor 24 horas do Das seu suas dia. ideias, das suas defesas, Exatamente, dos seus pontos de das vista. suas crenças, inclusive. Daquilo que você acredita, daquilo que você defende, É inegociável. do que é inegociável para você. Isso tem que estar muito explícito. Então, quanto mais você for um comunicador e um bom vendedor, a tendência é que essas coisas se equilibrem. Então, eu diria que esses pontos eles foram muito positivos na minha carreira, mas eu tive uma base tecnológica muito forte que me ajudou. O meu pai, ele é desenvolvedor de software até hoje. Então você veja, não está uma pessoa muito nova aqui na frente de vocês, você pode imaginar um cara mais velho aí sentado na frente do computador, é o meu pai que até hoje faz isso. E talvez ele não seja um bom vendedor, ou um vendedor tão hábil quanto ele poderia ser, mas ele é ótimo nas outras disciplinas, só que veja que isso precisa sempre de um equilíbrio. Você precisa ser... Às vezes eu ser alguém tão bom em alguma das disciplinas e não ser tão equilibrado nas outras, faz com que isso trave um pouco a sua carreira e deixe isso que seja um empecilho para o crescimento. Então acho que isso é o que me ajudou bastante. E mais do que isso, eu fui muito ajudado. Então as portas que se abriram para mim, eu acho que isso também, eu preciso também saber que essas ajudas elas foram conquistadas. Na grande maioria das vezes. Sim. Ela nunca vem de graça, nunca vem aquilo, não aconteceu simplesmente porque você existe. Né? Existe um retorno, né? Isso, porque você, de alguma forma, com o networking que você criou, com o processo, às vezes é a questão do give back, alguém precisando de retornar uma ajuda que você deu há um tempão lá para trás. Então, acho que isso que foi o grande diferencial para mim. Então, quando eu chego numa reunião com times de design, hoje, para mim, eu consigo transitar, discutir tecnicamente, tecnologia, com dados, com negócio, com investimento, com empresas grandes, com empresas pequenas. Então, todas essas experiências elas foram aproveitadas de maneira muito intensa para ter esse repertório. Então, acho que quanto mais pluralidade você tem nas suas habilidades, isso ajuda você a crescer um pouquinho mais. Recentemente eu assumi um time comercial de uma empresa e o cliente, né, esperando resultado, né, tá contratando, querendo que a gente venda, né? E na primeira reunião de alinhamento, para pegar ali o plano dos primeiros 3 meses, chegou no final de uma lista de 10 atividades, né, metas, KPIs que a gente tinha medido o sucesso daquele trabalho. Ele falou assim, cara, eu tinha um negócio para te pedir extra. Eu falei, tem problema. Só vou te avisar que toda vez que eu fizer alguma coisa extra, eu vou te lembrar que eu fiz uma coisa extra, porque não basta parecer, né? Tem que ser. Não basta ser, na verdade, tem que parecer, né? Aí ele me apresentou lá uma área super específica. Ele falou, nós temos como projeto nessa área e tal, quero que você sente com a pessoa que está à frente desse projeto e avalie o projeto. Eu falei, cara, sem chance, eu não sei avaliar esse projeto. Não é minha área de expertise, eu não vou agregar nada. Mas eu conheço quem vai, então pode ficar tranquilo que eu vou fazer ela sentar com a pessoa. Network, né? Ela sentou com a pessoa, eles ganharam o projeto, agora saiu o resultado agora há pouco tempo. Aí eu lembrei de lembrar eles de novo. Falei assim, fico feliz de saber que foi a primeira tarefa que eu cumpri com você lá atrás e que já está gerando resultado aqui agora. Né? Mas você sabe que existe uma coisa nisso, que hoje a gente tem um problema no mercado dos profissionais serem pouco resolutivos. Existe uma gama de profissionais, às vezes, muito talentosos e que são muito habilidosos em até, às vezes, apontar um problema. Mas a construção da solução é algo que... E você usou um exemplo para mim aqui que foi crucial na tua carreira, provavelmente. Às vezes você não precisa saber fazer.
Você tem que ter o Conhecer WhatsApp quem de quem sabe, entendeu? Então você precisa ter, e aí entra a questão do construir um relacionamento, é ter um networking potente, é geração da confiança, porque mais do que você saber que alguém sabe fazer isso, é esta pessoa confiar em você sobre a oportunidade que você está E levando. nas duas pontas, né? Porque eu preciso confiar que essa pessoa pode atender aquela demanda e de que aquela empresa que está demandando, aquela outra ponta também é confiável para fazer relação com ela, né? E isso vale também para a construção de times. Quando você está construindo um time para trabalhar com você, o que tipo de profissional que você quer, que tipo de solução ele quer trazer, mas precisa ser alguém com essa cabeça resolutiva. Sabe, a tendência de só apontar o problema e falar pouco da solução é um dos grandes males que a gente vive no universo de produto, inclusive. Porque às vezes eu gastar meses fazendo um processo de discovery, encontrar todas as dores do processo, ótimo, beleza, como é que eu resolvo isso? É o mais importante. E como é que eu resolvo isso alinhado com o que a empresa, que a companhia espera? Então, mais do que resolver o problema, eu tenho que resolver este problema apontando para o resultado que a companhia está buscando. Então, essa ciência toda é o que torna o profissional um pouco mais completo. E, Christian, você trouxe um pouco sobre a construção de produto. A gente falou sobre startup, a gente falou sobre gestão, sobre cultura, paixão e tudo, mas você tem um projeto, você participa de um projeto de startups, né? Acelerando Sim. startups. E como que você vê, vamos falar um pouquinho mais disso, né? Assim, como que você vê hoje a construção das startups? Quais você vê como os maiores desafios Sim. ou como os maiores pontos de atenção, né, que as startups, os empreendedores de inovação têm que ter para poder conseguir escalar e ter sucesso nos seus negócios? Ótimo. Eu criei um programa de mentoria de startups, aí questão do give back, novamente, né? Quando ele está presente na minha vida. E esse programa, geralmente eu pego startups que estão num processo bem inicial, às vezes nem conseguiu a primeira rodada de investimento, às vezes os empreendedores estão custeando aquilo do próprio bolso. Só que neste programa, 70% das pessoas que me procuram não voltam para a segunda conversa. Então, e aí você pode pensar, Christian, mas por que você continua fazendo isso se 70% não volta? Será que você não está desperdiçando o seu tempo? Eu diria que não. Porque eu estou fazendo um favor para esse cara que não está voltando, deles, né? Inclusive. Sabe? Porque a grande maioria dos empreendedores, eles se apaixonam por aquilo que eles criam, não buscam fazer a devida validação do produto, do negócio, e mais do que isso, eles levam essa paixão com um fervor tão grande que eles não conseguem ouvir nada diferente daquilo. Então, puxa, e acontece muitas vezes, o cara vai acontece em um curso universitário, o cara vai lá e decide, vamos fazer um aplicativo para criar pizza, Christian. Eu falei, puxa, cara, mas será que vai ser fácil da gente entrar nesse mercado agora? Olha como é que estão estabelecidos os grandes players do mercado nacional, quase com um monopólio. Será que vai caber esse aplicativo aqui? Como é que vai ser o processo de captação de clientes? Ah, não, porque as pessoas vão entrar, porque elas querem outra experiência. Não é bem assim que funciona. Não é tão romântico, né? Então, eu sempre digo para eles, para todos esses empreendedores que me procuram, que eles estão indo lá para falar comigo e tomar tomate. Eles precisam levar tomatada, eles precisam tomar perguntas difíceis que ninguém está fazendo para ele. Sim. O que o empreendedor faz na maioria das vezes? Se eu chegar lá na frente do Allianz Parque hoje, lá em São Paulo, e perguntar para todas as pessoas que estão na fila qual é o melhor time do mundo, todo mundo vai me dizer que é o Palmeiras. Então a tendência é muito grande. É muito grande. Ou seja, eu estou mentindo com dados e eu passo a usar isso para validar a minha crença. E mentir com dados é a pior mentira que tem. Então, esse processo de você ser amplo o suficiente para validar o seu negócio é extremamente importante para que você não perca dinheiro e tempo. Então essa questão, custa muito caro manter uma empresa no Brasil, custa muito caro empreender. Então saber disso quanto antes é extremamente importante. E ter também boas sociedades, né? Sem dúvida. Complementares, eu acho.
Isso, e aí entra a questão. O que acontece, né? Esse grupo lá da faculdade, muitas vezes, tem uma afinidade porque todo mundo gostava do Charlie Brown Jr. e resolveu montar um negócio. Não necessariamente ele é um bom empreendedor, ele é um bom gestor de pessoas, ele é um bom gestor financeiro. E separar a amizade do profissional é algo que muitas vezes dá errado nessas startups, porque ele começa com um grupo de amigos e ele termina com inimizade. Sim. Porque as pessoas não são prontas para fazer isso. Então, nesse programa que eu faço, de jogar tomate, eu faço, inclusive, um processo de preparação da empresa para que eles atinjam uma maturidade até de venda do negócio deles e como eles precisam fazer. O único requisito que eu tenho nesse aspecto é que eles repliquem isso para outros empreendedores depois. Puxa, traz aqui para mim o teu negócio, deixa eu conhecer o que você está fazendo, mas use também para fazer com que essa comunidade cresça. Ofereça algo, né? E é legal falar disso porque hoje o que eu vejo é isso, empreender é muito solitário. E ao mesmo tempo, quando você vai empreender, você está muito apaixonado, geralmente você vai para sua família e para o ciclo de amigos, levando aquela ideia com a energia toda que você tem. Todo mundo diz que é maravilhoso. Ninguém vai jogar um balde de água fria em você e falar, nossa, cara, sério? Entra na questão de que, lembra que eu falei que aqui no Brasil todo mundo vai no churrasco na sua casa no dia seguinte? O cara não quer deixar de ser teu amigo porque ele quer continuar aí na sua casa, comer churrasco, beber cerveja e quer... O teu círculo social é mais importante que a tua sinceridade. E às vezes a gente está precisando muito mais da sinceridade e da verdade. É o que vai salvar a pessoa. Deixa eu aproveitar que você falou disso. Pega essa latinha bonita aí pra gente. Que a gente tem aqui uma antiga startup, a Síntese, que é uma parceira. A Síntese é uma kombucha fermentada de Divinópolis. É uma microindústria que nasceu como startup. Trouxe um produto inovador, que é a kombucha à base de fruta. Então ela não tem extrato de fruta, ela é feita com a fruta. Muito então, bom. Tem uma fermentação natural, é um produto que traz um monte de nutrientes, um monte de benefícios, né, Bárbara, para saúde. E é uma delícia. E é uma startup que é legal a gente trazer para esse prisma também, né? Não tem hoje a pretensão, até por ser um produto que a gente sabe que o consumo é bem limitado, né? Não é bem grande, de nicho. Nicho. Não é um grande público, é um público mais nichado, mas tem seu desafio ali de possibilidades de escalar e tudo. E eu venho conversando muito com o Gabriel, então um abraço pro Gabriel, que é sócio da Síntese, né, idealizador da Síntese. Hoje ele está num evento um programa de aceleração lá de Divinópolis, um programa que o próprio município fez. E uma das coisas que eu falei com ele foi isso, né, assim, tira a paixão, começa a olhar para os números. Você falou até lá atrás sobre alguns números, né? Uhum. Mas a gente fala de venda, né? E você usou o exemplo ali, deixa eu chegar em novembro com 200, eu vou vender 1.800 em dezembro, novembro, dezembro, talvez até venda, mas aí para isso você vai ter que abrir mão de margem. Isso, exatamente. Aí vai para a métrica de vaidade, né? Para números isso. Que não são os mais importantes, né? Eu vendi os 2.000, mas é saudável, né? Te trouxe lucro, é sustentável, você vai conseguir repetir isso, né? Você vai conseguir escalar. Então, é legal, é muito do trabalho que a gente tem feito com ele. A gente dobrou as vendas nos últimos 3 meses. Mais que dobrou, porque ele está me devendo relatório desse mês, eu acho que a gente já está com números maiores. Mas é um bom exemplo disso. E aproveitar que a gente chegou nessa deixa, a gente, infelizmente, tem horário, né? Até porque o doutor tem que voltar para essa cidade para amanhã, para Portugal. A gente tem uma pergunta final que a gente geralmente faz, né, Bárbara? Sim. Que é justamente o que carrega o nome do nosso podcast. A Diesel, quando idealizou o podcast, ela trouxe para acelerar negócios e gestões, né, de pessoas dentro das empresas. Qual que é a principal dica que você traz, né, dentro da sua área, lógico, dentro da vastidão de coisas que a gente falou aqui, ou pode ficar à vontade para escolher dentro da área que você quiser atuar, mas qual que é a principal dica que você traria para acelerar os negócios daquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora? Você trouxe durante a nossa conversa uma frase muito importante a respeito tanto do networking e quanto isso é importante. Eu diria que cultivar os relacionamentos, independente do seu interesse imediato naquilo, que às vezes a gente tenta só criar relacionamentos com alguém que tem algo muito próximo da gente. Eu diria que
capacite os teus relacionamentos para que eles sejam amplos o suficiente, para que nessas... até o exemplo que você deu da kombucha, será que lá na frente, por ele estar nichado no mercado mais de saúde, lá na frente ele não vai estar vendendo whey protein? Sabe? Um negócio dessa natureza puxa, será que não valeria a pena ele estar envolvido com mercados mais amplos e estar com esse relacionamento estabelecido? Então, para mim, o que acelera, de fato, é estabelecer essas relações, é estabelecimento de pontes. Então, quando a minha relação com o trabalho e com as pessoas é principalmente onde eu possa sempre inspirar e capacitar pessoas. Então, se eu, de alguma forma eu posso potencializar chances, a potencialização de chances é o que acelera. É isso que, de fato, traz um networking verdadeiro. Então, por que eu estou lá fazendo essa 70% das startups que vão falar comigo vão embora na segunda conversa? Mas pode ter certeza que essas pessoas lembram de mim, que eu lembro delas, que eu sei de tudo o que aconteceu. Então, para mim, esse é o grande motor de aceleração. É criar relacionamentos verdadeiros. Legal, porque mesmo que não com você, elas vão ter um impacto disso. Sem e vão dúvida. ter algum tipo de transformação. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer o meu acelera também, né? Vou trazer uma dica que você me lembrou dela, que é hoje muito necessária. As pessoas estão precisando muito disso, que é potencializar, né? Amar, vou falar assim, o contraditório. É verdade. Ame o contraditório. Busque o contraditório, porque hoje as pessoas querem muito escutar o afago, quer muito aplauso, Isso. como você disse. E uma coisa que eu sempre busco, assim, eu gosto de falar com gente que discorda de mim, porque essas pessoas, ou elas me tornam mais convicto da minha opinião, porque eu consegui defender e sair, né, com a minha convicção ilesa, ou até minimamente ali melhorada, né, à medida que eu tive que argumentar sobre aquilo ali, ou ela me ajuda a enxergar que eu estou errando. E aí eu tenho a oportunidade de ver um outro ponto de vista e trocar Sim. de opinião e me transformar e ter resultado. Muito bom, Christian. Obrigado, cara, por tudo que você entregou pra gente, generosíssimo, né? Eu já tinha visto isso desde a nossa reunião de pauta, né, Bárbara? Foi ótimo. Devia ter gravado também, Pode que já era um parar, extra, né? A gente brinca que é o pode parar. Muito bom. Eu também estou muito feliz, agradecido. Eu aqui estou com mais uma oportunidade de impactar mais pessoas, alcançar mais pessoas que eu estou conhecendo. Você que está vendo a gente pela primeira vez no vídeo, fique à vontade para conectar, para perguntar, porque é sempre uma honra poder inspirar pessoas. Aproveita e conta para a audiência onde que é melhor para te achar. Como que faz contato com o Christian? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, vocês me procurem lá por Christian Pedroso no LinkedIn, no meu próprio Instagram, @ckpedroso, no meu Twitter, Christian Pedroso. Então, por esses canais aí, todos você vai me encontrar. Então, E vai no YouTube também, já vou dar a dica. Isso, Né, que tem lá um canal bacana e tem muita coisa pessoal do Christian que é bom de aprender, cara. Bom. Isso, tem basquete, tem tênis. Quem quiser ver muito tênis, está lá na minha coleção, podem ver bastante. Coisa boa. Christian, obrigada. Obrigado, gente. Bah, dá conta de dar uma despedida aí? Obrigada, gente. Adorei participar. Interagi pouco, mas aprendi muito. Obrigado por estar com a gente, mesmo no sacrifício aí, né? Mas era junto. importante demais hoje. E queria agradecer você que ficou aqui até agora, gostando ou não gostando, você ficou. Então, obrigado. Já deixa seu like se você não deixou. E acompanha a gente também aqui seguindo o canal. Se inscreva e busque aí também a gente em todas as redes Diesel Studio. Então, muito obrigado. Até a próxima. Maratone aí todos os materiais que a gente tem. E siga lá o Christian para você poder aprender um pouquinho mais com esse cara. Valeu, gente. Valeu demais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.